Jericó, uma cidade murada, orgulhosa de sua força, mas que por dentro sussurrava em medo. As histórias de um povo que vinha do deserto guiado por um Deus poderoso haviam envenenado a sua confiança. E dentro destes muros vivia uma mulher que conhecia o peso de outras muralhas, as da vergonha, do desprezo e da solidão. Seu nome era Raabe, para todos, ela era apenas a prostituta. Cada olhar na rua, cada moeda trocada, era um lembrete de sua condição. Ela era uma prisioneira em sua própria casa, em sua própria pele. Mal sabia ela que o Deus do povo que Jericó temia já havia de uma maneira que ninguém mais conseguia. Quando os espias de Josué precisaram de um esconderijo, o destino, ou melhor, a providência divina, os guiou até ela. Para eles era um risco. Para ela era uma perturbação perigosa em sua frágil existência. Ao recebê-los, Raabe sentiu o pulsar do medo, mas algo mais forte, uma estranha curiosidade, a fez abrir a porta. O segredo não durou. O rei de Jericó soube, e o perigo se tornou real, imediato. Naquele instante, o passado, o presente e o futuro de Raabe colidiram. Entregá-los seria sobreviver, protegê-los seria trair sua cidade, arriscar uma morte terrível. Sua escolha não foi feita em minutos, mas no espaço de uma única batida do coração. Após enganar os guardas, ela subiu ao terraço, não como uma cúmplice assustada, mas como uma mulher que estava prestes a declarar sua aliança. Então, as palavras que mudaram tudo. Pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso não era apenas informação, era uma confissão de fé. Ela ouvira as histórias. Enquanto seu povo ouvia e tremia, Raabe ouviu e creu. Ela entendeu que as muralhas de Jericó, por mais altas que fossem, não eram nada diante do poder que dividiu o mar. Sua fé foi forjada no testemunho dos feitos de um Deus que ela nunca tinha visto. O pacto foi selado, não com um juramento a homens, mas com a fé em Deus. O cordão de escarlate não era apenas um sinal, era uma promessa. E quando o som das trombetas quebrou o céu e as pedras de Jericó vieram abaixo, a fé de Raabe se tornou sua fortaleza literal. Em meio à aniquilação, a graça sustentou um pedaço de muro. Da poeira da destruição, ela renasceu. A mulher que a sociedade descartou foi resgatada e honrada. Ela que vivia à margem foi acolhida no coração da nação de Israel. Mas a transformação de Raabe estava apenas começando. Sua redenção não era apenas para sobreviver, mas para florescer. Deus reescreveu sua identidade. A ex-prostituta de Jericó tornou-se a esposa de um príncipe de Judá. Uma união impensável que provou que para Deus não há barreiras de passado ou de sangue que sua graça não possa quebrar. E nesta linhagem de honra, Deus concedeu a Raabe o seu maior legado. Esta mulher, antes vista como indigna, foi escolhida para ser uma ancestral do próprio Messias, Jesus Cristo. Sua história não é sobre a queda de Jericó. É sobre a prova eterna de que a graça de Deus não procura os justos, mas cria-os a partir dos quebrados, transformando ruínas em realeza. A história de Raabe não terminou nos muros de Jericó. O cordão de escarlate que garantiu sua salvação tornou-se um fio, tecido por Deus na tapeçaria da história da redenção. Sua transformação de pária à princesa de Judá foi um milagre, mas ela não foi uma exceção, ela foi o padrão. Séculos depois, ao registrar a linhagem do Messias, o Espírito Santo guiou a pena de Mateus para incluir não apenas reis e patriarcas, mas nomes que fariam a sociedade da época parar e questionar. Nomes de mulheres com passados complicados. Nomes que, como o de Raabe, eram testemunhos da graça. Primeiro Tamar, enganada e deixada sem herança, ela tomou uma atitude drástica e controversa para garantir seu lugar na família da promessa. Aos olhos do mundo, uma história de vergonha. Aos olhos de Deus, um coração que lutava desesperadamente pela bênção prometida. Depois, Rute, a Moabita. Vinda de uma nação inimiga, uma viúva sem nada a oferecer, exceto um amor leal que se recusava a abandonar.
Ela não buscou riqueza ou status, apenas um lugar para pertencer. Em sua lealdade, Deus a enxertou na linhagem real, mostrando que seu amor não conhece fronteiras. E então, Batseba. Seu nome está para sempre ligado a um dos capítulos mais sombrios da vida do rei Davi. Uma história que começa em pecado, luxúria e assassinato, mas que se torna uma história de arrependimento profundo e da capacidade incompreensível de Deus de trazer o bem do nosso pior mal. Desta união quebrada nasceria Salomão. 4 mulheres, 4 histórias improváveis. Uma cananeia, uma prostituta, uma moabita e uma adúltera. Por que Mateus as incluiu? Para nos dar uma mensagem clara e radical, antes mesmo de anunciar o nascimento de Cristo. A linhagem do Salvador não é feita de perfeição, mas de redenção. Esta não é uma genealogia de heróis impecáveis, é a genealogia da graça. É um registro de como Deus consistentemente mergulha em passados bagunçados e futuros incertos para cumprir seus propósitos. Ele não se envergonha de seus filhos, e esta linhagem culminou naquele que personificou essa verdade. Jesus não fugiu dos pecadores, ele os procurou. Ele não jantou com os justos, mas com os excluídos. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Toda a sua vida foi uma continuação da mensagem que sua própria genealogia proclamava. A história de Raabe e de todas as outras nos faz uma pergunta direta. Você se sente indigno? Você acha que seu passado o desqualifica? Então você é o tipo de pessoa que Deus se especializa em usar. A genealogia da graça não está terminada. E o convite para fazer parte dela, através da fé em Cristo, está aberto para você hoje.